Olá, amigos da TV Bom HD, estamos aqui com o Dr. Newton Zirbis. Tudo bem, Dr. Zirbis? Tudo bom, tudo bem. Dr. Newton Zirbis, vamos falar um pouquinho dos carnavais do passado, né? Diz que tinha carnavais bons aqui, né? Sim. Bailes de carnaval. Bailes de carnaval. Aqui tinha carnaval, mais de um local, carnaval infantil, né? Os carnavais aqui eram bem agitados. Vamos nos concentrar na época em que a entrada do Clube Rio-Grandense só podia ser feita pela Ramiro Barcelos, era a entrada principal. Mas eu peguei, minha época toda foi por ali. Ali, não sei se tu tem lembrança disso. Não. Se entrava na porta da frente, aí se tu fosse na Ramiro, se tu fosse reto, tu ia para a boate lá. Tinha uma boate lá embaixo, né? Tá. E do lado direito, do lado esquerdo, tinha duas escadarias que subiam assim. Para o salão principal? As duas se uniam lá para a porta do salão principal. Essa época eu não percebi. Aí tu entrava naquela porta assim, tinha duas escadinhas, uma assim e outra assim, para o salão. Tá. E os bailes de carnaval eram lá em cima? Lá em cima. E durante os bailes de carnaval tinha atividade na boate? Não. Raramente. Não. A boate tinha atividade, às vezes, no final de semana. Tu frequentava a boate do Rio Grandense? Mas era no Clube do Comércio, aqui do 7 de setembro. 7 de setembro. Era boa? As duas concorriam? Mais ou menos. Mas o carnaval do 7 de setembro aqui era muito bom também. Entendi. Era, olha... E tu ia nos dois? Eu ia em todos. Só as do Grêmio Gaúcho que eu não frequentava muito. Mas aqui no clube, sabe que aqui tinha as frisas, né? No Clube do Comércio, do 7 de setembro. Tinha em cima, assim, chamava de frisas, né? O que era frisas? Era um local... como é que a gente chama assim? Tipo mezanino? Uma coisa assim. Onde as pessoas ficavam em cima. Tinha. Daí tinha a visão do Sim, a visão do salão lá, né? Era bacana. E o palco lá, né? Sim. E descia do lado do palco, tinha uma escadaria que descia para lá, para a boate, lá embaixo. Né? Tá. Tinha o 7 de setembro tinha um time de bolão muito forte, né? Sim. O Clube do Comércio também. Mas era grande o clube? O clube era grande. Ele ia aqui, até aqui, quase aqui atrás, quase na esquina? Não, aqui, ó. Sim. Não. Os terrenos aqui, nesta quadra, são nesta parte aqui e naquela parte de lá, eram 22 metros de frente. Tá. Por 22. Certo? Tá. Então esse terreno aqui, onde eu estou, era 22 por 22. Tá. Os terrenos que seguiam a seguir, quando chegavam na esquina ali, eram 44. Do 7 de setembro era 44. Isto. Então era grande. Era bem grande. Então vinha aqui até aqui no fundo, assim, digamos assim, o pátio do clube era pequeno. Sim, não tinha estacionamento. E aqui nesse local, né, morava o seu Antônio Mugem, né? Antônio Mugem. O avô do Vico. Com o consultório, né? Então por aqui a gurizada entrava, né? Tá. Pro clube. Furando? Furando, né? O Vico esse era o cabeça. Era o cabeça. Era o cabeça. Esse Vico, cara, meu Deus. Mas era tão gozado aquilo, porque era raro, mas existia a lança-perfume. Tá. Era uns tubinhos assim de metal, né? Com Tá. um ganchinho aqui, tu apertava ali. Aquilo era caro, né? Então, só quem tinha dinheiro que usava aquilo, né? Tu usou? Não, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu nunca me esqueço. Eu fui no carnaval aqui com um gripão, e pulando ali e tal, de vez em quando eu puxava o lenço, né? Para suar o nariz, né? E o cara viu lá, depois esse cara tá cheirando lança-perfume. E eu com a namoradinha lá pulando e coisa, né? Fazendo a volta, a gente fazia a volta assim, aquela turma, né? E aí, quando eu puxei o lenço aqui, ele me tirou o lenço e saiu cheirando.
de sangue. Não, Gerando olha. teu ranho. Não, olha, brincadeira, tio. Pra te ver, né? A gurizada era bucho, Meu né? Deus do céu. E qual era o melhor baile, do 7 de setembro ou do Rio Grandense? Ah, e ainda tinha o chimarrão, né? O chimarrão, onde está o Clube do Comércio hoje. É, tu sabe que isso tinha, todos tinham carnaval. Mas junto não, né? Não, claro, mas às vezes Cada um tinha. fazia um dia. É, cada um fazia um dia, mas às vezes dava coincidia, né? Nesse dia. E daí o pessoal ia, a gurizada ia de um para outro quando Ia um coincidia. para outro, aquilo era um negócio. Mas os carnavais do Clube Rio Grandense eram muito, muito bons. Sim. Eram bem. O Abílio Marca era o chefão ali, né? A banda do Abílio Marca que tocava. E o Abílio tocou aqui no set também? Sim. Também tocava. Tocava, Em todos. tocava, mas era o que tinha de melhor, né? Naquela muito os bailes, ele também, muito baile ele fez, hein? O Abílio Marca. O senhor, todo mundo gostava dele. Sim. A esposa dele também era muito querida, a senhora. Era pianista. Era pianista. E ela tocava na banda? Tocava, sim. E aquela turma dele ali, assim, todo mundo conhecia e gostava deles, né? Porque ele não tinha muita coisa, ele ia mesmo e ficava até o fim, né? Terminava ele. Quando desce, ele terminava. Ele chegou, né? Vou parar agora, né? Não, ele tocava direto, né? Mas era uma outra época, né? Claro. Era uma outra época. E então, aqui no Clube 7 de Setembro, uma vez veio o Renato e seus Blue Caps. Sim. Né? Foi um sucesso aí, um troço. Para te ver como eram fortes os clubes, né? Sim. O pessoal gostava muito da sociedade, né? Só para a gente contextualizar, nessa época que tu estava gripado e tirou o lenço do bolso, que ano era mais ou menos? Década de 60? Aquilo ali era uma década... década de 60, Tá. Por ali. Só não sabe precisar exatamente o ano. O ano, Uma década de 60. Década de 60. Tá. Legal, Milton. Voltamos semana que vem, então? Tá bom. Tá Semana joia. que vem a gente volta com mais um Túnel do Tempo. Feito. Até mais.